O primeiro caso da nossa lista é o de Annette Cheney e Bobby Joe Oberholzer. Em 1982, na cidade de Breckenridge, Colorado, os corpos de duas mulheres foram encontrados. Os locais do crime estavam a quilômetros de distância um do outro, e os corpos foram descobertos com um intervalo de 6 meses. Ainda assim, a polícia acreditava que ambas haviam sido mortas na mesma noite pelo mesmo homem. O detalhe que as conectava: meias laranjas. No dia 6 de janeiro de 1982, Bob Joe Oberholzer, de 29 anos, saiu de casa às 7 horas e 15 minutos da manhã para mais um dia normal de trabalho. Como de costume, pegou carona até o emprego. Seu marido, Jeff Oberholzer, administrava uma oficina de concertos, enquanto Bob trabalhava como recepcionista. O casal estava casado há 4 anos e meio e vivia em Alma, a cerca de 22 quilômetros de onde o corpo de Bob foi encontrado. Às 18 horas e 20 minutos, Bob ligou para Jeff avisando que estava tomando um drink com amigos após o expediente. Ele perguntou se ela queria que ele fosse buscá-la, mas Bob disse que conseguiria uma carona para casa. Jeff preparou o jantar e esperou por ela, mas acabou adormecendo. Quando acordou, já era meia-noite, e Bob ainda não havia chegado. Preocupado, Jeff dirigiu até Breckenridge para procurá-la. Os amigos de Bob contaram que ela havia saído do bar por volta das 19h30 e presumiram que tivesse conseguido carona. Quando ele tentou registrar o desaparecimento na polícia, foi informado que ainda era cedo demais para uma denúncia formal. Sem outra opção, voltou para casa e aguardou. Na manhã seguinte, um fazendeiro que morava a cerca de 50 quilômetros de Breckenridge encontrou a carteira de motorista de Bob em sua propriedade. Ao mesmo tempo, Jeff e dois amigos que continuavam a busca fizeram uma descoberta perturbadora: um objeto azul no meio da neve. Era a mochila de Bob, que ela sempre carregava. Ao lado, havia uma de suas luvas, manchada de sangue, e alguns lenços ensanguentados. Jeff organizou um grupo de busca e 2 horas depois, encontraram o corpo de Bob sem vida a mais de 24 quilômetros do local onde a mochila havia sido achada. Ela havia sido baleada 2 vezes. Suas chaves estavam próximas ao corpo. A polícia encontrou 3 pistas intrigantes. As únicas pegadas na neve eram de Bob. Um cordão plástico estava amarrado em um de seus pulsos e nas proximidades havia uma meia laranja. No mesmo dia em que Bob foi encontrada, outra mulher, Annette Cheney, de 21 anos, foi oficialmente declarada desaparecida. Annette trabalhava como garçonete em um bar na cidade vizinha de Frisco e, assim como Bob, costumava pegar carona para se locomover. As semelhanças entre os casos fizeram com que os investigadores rapidamente estabelecessem uma ligação entre eles. Ao ser questionado sobre Annette, Jeff inicialmente negou conhecê-la. No entanto, após ver sua foto no noticiário, lembrou-se de tê-la encontrado uma vez. Ele afirmou que lhe deu uma carona e entregou seu cartão de visitas, mas insistiu que não teve mais contato com ela. Jeff também negou qualquer envolvimento nos crimes. 6 meses depois, em 3 de julho de 1982, o corpo de Annette foi encontrado a 21 quilômetros de distância de onde Bob havia sido achada. O que chocou a polícia foi que Annette vestia a outra meia laranja, combinando com a que estava próxima ao corpo de Bob. Dentro da carteira de Annette, os investigadores encontraram o cartão de visitas de Jeff, o que fez dele o principal suspeito. As autoridades tentaram reconstruir os acontecimentos daquela noite. Annette foi vista pela última vez em Breckenridge por volta das 16 horas, conversando com uma mulher de cabelos escuros. Acredita-se que por volta das 17 horas, ela tenha saído para tentar uma carona. O criminoso a pegou e dirigiu cerca de 32 quilômetros para o sul. Em uma estrada deserta, ele a atacou dentro do carro. No desespero para fugir, Annette esqueceu de calçar uma de suas meias laranjas e tentou correr, mas foi baleada nas costas enquanto tentava escapar. Pouco depois, o assassino teria voltado a Breckenridge e encontrado sua segunda vítima, Bob Joe Oberholzer. Ele a levou para um mirante a cerca de 16 quilômetros de distância, onde tentou atacá-la. Bob conseguiu sair do carro, momento em que a outra meia laranja caiu. O criminoso então correu atrás dela e, ao perceber que ela poderia escapar, atirou 2 vezes.
Para os investigadores, o fato de Jeff conhecer ambas as vítimas parecia mais do que uma coincidência. 2 meses após o assassinato da esposa, ele passou por um teste do polígrafo e foi aprovado. Desde o início, Jeff insistiu que tinha um álibi. Ele estava em casa com um amigo visitante na hora dos crimes. No entanto, esse amigo desapareceu por quase 9 anos. Apenas em dezembro de 1990, ele foi encontrado e interrogado. Ele confirmou que esteve na casa de Jeff naquela noite, mas os horários não batiam completamente. Nos anos 90, testes de DNA revelaram que o sangue encontrado na luva de Bob e nos lenços ensanguentados não era dela. E mais importante, também não pertencia a Jeff. Com isso, ele foi oficialmente inocentado. A polícia seguiu outras pistas, investigando um taxista violento e um criminoso com histórico de assassinatos. Mas nenhum deles correspondia ao DNA coletado na cena do crime. Finalmente, em 24 de fevereiro de 2021, Alan Lee Phillips, de 70 anos, foi preso e acusado pelos assassinatos. Ele também foi indiciado por sequestro e agressão com arma mortal. A polícia utilizou genealogia genética para conectar seu DNA às evidências encontradas. As autoridades acreditam que ele pode estar envolvido em outros crimes no Colorado. Infelizmente, o irmão e o pai de Bob faleceram antes de descobrirem quem era o verdadeiro culpado. Este foi apenas um dos casos solucionados em 2021.